O pensamento complexo de Edgar Morin, desvendando a realidade. Você já parou para pensar como a nossa realidade é complexa? Edgar Morin é um renomado sociólogo e filósofo francês. Ele nos convida a refletir sobre isso por meio da sua teoria da complexidade e seu pensamento complexo. No vídeo de hoje, vou explorar e simplificar, sintetizar um pouco mais sobre esses conceitos e como eles podem nos ajudar a compreender melhor o mundo em que vivemos. Meu nome é Lisandra Klein, fiquem comigo até o final, aproveitem para curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal. A teoria da complexidade proposta por Morin é uma abordagem que busca compreender a realidade em sua totalidade, levando em consideração alguns aspectos, como a interconexão e também a interdependência de diferentes elementos. Ao contrário de uma visão simplista que busca dividir e separar as partes para melhor compreendê-las. O pensamento complexo que Morin nos convida a interagir, a pensar sobre, nos leva a enxergar o todo e as suas múltiplas relações. Então, o pensamento complexo nos leva a questionar aqueles modelos tradicionais de pensamento que tendem muitas vezes a simplificar e reduzir a nossa realidade a categorias muitas vezes fixas e estáticas. Ao invés disso, Morin, a partir da sua teoria, nos propõe uma visão, vamos dizer assim, holística, que reconhece a dinamicidade e a incerteza inerentes à realidade. Isso mesmo, a incerteza que tanto está presente na nossa vida. Uma das principais características do pensamento complexo é a noção de que tudo está interligado. Nada existe isoladamente. Isso é ilusão. E cada elemento é influenciado por uma infinidade de fatores. Por exemplo, quando pensamos em um ecossistema, não podemos analisar apenas uma espécie isoladamente. Mas sim, o que nós temos que fazer? Compreender como ela interage com outras espécies. O meio ambiente e até mesmo como os seres humanos vivem. Tanto o meio ambiente como nós vivemos conectados. Nós não vivemos isolados aqui.
Outro aspecto importante do pensamento complexo é a compreensão de que a nossa realidade é composta por sistemas. O que são esses sistemas? São conjuntos de elementos interdependentes. O que isso significa? Esses sistemas podem ser encontrados em diferentes níveis. Desde o nível microscópico, como o funcionamento de uma célula, por exemplo, até o nível macroscópico, no caso, a organização social de uma sociedade. Vamos olhar para a nossa sociedade. É uma visão complexa. Então, ao adotarmos o pensamento complexo, nós somos desafiados a abandonar aquele pensamento linear e buscar uma visão mais aberta e flexível. Em que isso implica? Implica em aceitar a incerteza e também a ambiguidade. Precisamos reconhecer que nem sempre existem respostas simples e definitivas para os problemas complexos que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Além disso, o pensamento complexo nos convida a considerar múltiplas perspectivas e a lidar, sim, com a diversidade. Ao invés de buscarmos a uniformidade e a homogeneidade, nós devemos valorizar a complexidade e a pluralidade de ideias, reconhecendo que diferentes pontos de vista podem enriquecer a nossa compreensão da realidade. Olha que fascinante isso. Em resumo, posso dizer que o pensamento complexo de Edgar Morin nos convida, sim, a enxergar a realidade de forma mais complexa e integrada possível. E ao adotar, ao integrar essa abordagem holística, reconhecendo as interconexões e interdependências entre os diferentes elementos, somos sim capazes de compreender melhor a complexidade do mundo em que nós vivemos. Portanto, é essencial abandonarmos aquele pensamento simplista e linear e abraçar, sim, a incerteza, a ambiguidade e a diversidade. Afinal, a nossa realidade é complexa demais. E é através do pensamento complexo que nós temos a oportunidade de desvendar este mistério que é
a nossa vida, a nossa realidade. Fica aí como uma sugestão a busca por Edgar Morin. Obrigada.